Bênçãos, alma querida do signo de Áries. Esta é a parte 2 com previsões para o mês de agosto. Só que aqui, qual que é a diferença da parte 2 para a parte 1? Na parte 1, eu falei sobre várias áreas e para onde tudo está caminhando. Aqui na parte 2, eu peguei as áreas difíceis que apareceram lá na parte 1 do vídeo e vou dar aconselhamentos em cima dessas áreas. Então vai ser amor, vou falar de espiritualidade, vou falar de assunto profissional, assunto financeiro, para que você saiba o que eu posso mudar para que o rumo dessa situação também mude, o resultado dessa situação também mude, que é o aconselhamento para ti. É muito importante que você tenha conferido a parte 1. Se você não conferiu a parte 1, vai aparecer um cardzinho aqui em cima na telinha, em branco, é só você clicar, que você vai lá para a parte 1, assiste e depois você vem para cá, porque aí você entende a situação como um todo, tá bom? Vamos então aqui aos aconselhamentos para ti? Vamos lá. Lembra, vamos começar aqui por assunto espiritual. Lembra que eu falei da espiritualidade? E falei dos bloqueios que tem na espiritualidade para você? Vamos ver aqui o que você pode fazer. Olha só, por incrível que pareça, olha só. Aqui mostra que é preciso que você coloque em prática mais a sua espiritualidade. Entendeu? Cuidado com o excesso de teorias, cuidado com o excesso de pensamentos que você tem, porque nós somos basicamente prática, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, a conduta que a gente tem. Então, cuidado com o excesso de especulações e pensamentos, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, isso e aquilo. Você pode se questionar, mas no final você tem que ter uma base, entendeu? E nessa base que você precisa ter uma base para ter uma prática coerente e objetiva. Porque enquanto você ficar um pouco avoada, penso nisso, penso naquilo, e é isso de espiritual, e aquilo de espiritual, e agora. Enfim, enquanto você estiver nas nuvens nessa história, você não traz bons resultados. Agora, se você seguir esse aconselhamento, aí você fortalece o seu contato com a sua proteção espiritual e a sua espiritualidade vai para um rumo melhor. Mas aqui diz que você tem que ter os pés no chão e pôr em prática, não é só pensar, mas é também colocar em prática, tá bom? Aqui a gente tem, lembra que eu falei de preocupações por circunstâncias familiares, né? Que eu até falei para você ter um pouquinho mais de atenção com essa história toda. Preocupações que você vai ter a nível familiar. Vamos ver o que dá para você fazer nessa história. Lembra que eu falei preocupações a nível de familiar por conta de certos falatórios, né, que ocorrem dentro da família. Aqui, ó, como conselho para você, olha, você tem que ser a lua, ela fala muito da mãe, né? Você tem que ser nessa história como uma mãe. Então não aponte o dedo, não condene, entendeu? Mas busque o caminho da conciliação e de demonstrar que você está ao lado, por mais que surjam falatórios, tá? Se preocupe mais em passar uma boa imagem do que em tentar puxar a orelha de alguém, tá? Que você vai ter mais resultado, porque se saiu isso como conselho, pode ter certeza que é o melhor que você pode fazer para trazer melhoras nessa situação. Se você tentar puxar a orelha de algum familiar, você vai ver que o problema vai multiplicar e não subtrair, né? E aí, olha, e aí você conquista dentro do ambiente da família um pouco mais de progresso, tá? Você conquista um pouco mais de harmonia. Não digo que as coisas mudam para já, mas você já vai sentindo aos poucos no decorrer do mês uma certa melhora, que, lógico, vai passar deste mês. Você vai ter que ir trabalhando essa energia não só neste mês de agosto, mas você já vai começando a sentir melhoras nessa situação. Então, lembra, não puxa a orelha. Senão você vai multiplicar as dificuldades dentro do ambiente familiar, tá bom? Outra situação que saiu complicada para você lá na parte 1 do vídeo de previsões, saiu, lembra, preocupações a respeito de circunstâncias financeiras, e aqui bate muito forte com quem não tem recurso financeiro, tá? Então, olha, como conselho,
Aqui pode simbolizar você tendo que pedir ajuda para filhos, viu? Fala assim que filho pode te ajudar se você tem filho mais velho. Se você não tem filho mais velho, fala assim que por enquanto você vai ter que saber se contentar com o que você tem, porque ainda não tem perspectivas de muitas melhoras ou algo que você possa fazer de melhor para trazer uma grande renovação a nível financeiro, tá bom? Aí para você, diz assim que você tomando essa atitude, você desenvolve mais esperteza, porque definitivamente o ambiente financeiro não é dos melhores para você no mês de agosto. Então, o melhor que você pode fazer é pedir ajuda para filhos, se você tem algum filho mais velho. Se não tiver, é se contentar ainda com o pouco que tem, porque não tente fazer grandes investimentos. É um período totalmente desfavorável para quem quiser abrir negócios e tudo mais, porque diz que a época é de cautela e desenvolvimento de esperteza, tá bom? Agora, isso é para quem eu falei lá na parte 1, para quem tem o orçamento, a situação financeira sem recursos. Porque se você tem com recursos, eu falei lá, mas relembro aqui, que a situação é de estabilidade para ti, tá? Então, não se preocupe. Agora vamos lá. Tem uma situação que eu falei para você também a nível profissional, né? Falei para você de pessoas que apontam coisas que te desqualificam profissionalmente, isso se torna difícil para você conquistar novos empregos. Lembra que eu falei? Então, aqui sai a carta da árvore como conselho. Olha, não tem jeito. A carta da árvore fala que você colhe aquilo que você planta. Então, é correr atrás de ter mais cursos, de ter coisas que podem renovar o seu currículo, tá bom? E aí isso aos poucos vai abrindo as portas para você, mas ainda não é uma coisa a curto prazo, é ir adquirindo mais coisas para pôr no seu currículo, porque aqui fala de um currículo que não atende às exigências, então você tem que procurar atender cada vez melhor as exigências no nível profissional, para futuramente você ter melhores possibilidades a nível profissional. E cuidado, porque aqui do jeito que está saindo, se você não fizer isso, no futuro você vai perder uma oportunidade boa que você poderia colher, mas não plantou, tá bom? Então eu vejo mais para frente, mas ainda no mês de agosto, a situação fica é, difícil, porque você ainda precisa se renovar a nível de estudos, tá bom? A nível de estudos e de qualificação profissional. Quem já trabalha, lembra que eu falei, você vai ter que se reatualizar. Implemente o seu currículo. Não adianta, tenho experiência, tenho anos dentro do serviço, mas você sente esse clima de que alguém superior a você está te espiando ali, querendo encontrar motivos para às vezes descartar você. Então não dê motivos para que a pessoa se mantenha, ou seja, vá fazer um curso, tem tantos cursos online, vá se requalificar, vá ampliar o seu leque de coisas para que você então possa renovar essa situação, tá bom? Agora vamos aqui ao assunto de amor para você, aconselhamentos a nível de amor, que eu falei espiritual, falei profissional, falei financeiro. Agora a gente vai ali para o assunto de amor. Então, olha, aqui fala que você tem que fazer uma reavaliação das suas atitudes. Porque lembra que eu falei lá no outro vídeo que você tem a tendência a. Você até toma atitude dentro da relação, mas os seus sentimentos dentro de você aí, eles estão muito fechados, né? Aqui fala assim que você precisa fazer uma reavaliação na sua conduta, a sua postura não está adequada, principalmente a nível emocional. Diz aí que você tende a se bloquear um pouco emocionalmente dentro dessa relação. E o ideal seria que você deixasse um pouco mais o emocional fluir, porque você está gerando incertezas na outra pessoa por conta de coisas que você guarda só para você, aí no seu interior. Então aqui está falando que é preciso que você reavalie como você está lidando com a conduta dessa relação para ir diminuindo as dúvidas que você gera na outra pessoa, porque outra pessoa está com dúvidas, viu? Aí você confira no signo dela se tem alguma energia aí de você
de como ela está agindo, porque lá vai falar muito de como ela está agindo. Se ela estiver numa vibe muito positiva, ela tende a tentar trazer coisas positivas para você, mas ela não sabe bem o que você quer e isso acaba não te deixando muito contente dentro da relação, entendeu? Se o signo dela estiver positivo, ela traz coisas boas, como eu disse, entendeu? Agora, se o signo dela estiver no negativo, a tendência é que ela, por não te compreender, que essa pessoa então passe a se distanciar um pouco de você. Então você tem que reavaliar a conduta que você tem para que você não seja um enigma na cabeça da outra pessoa, entendeu? Para que você possa trazer avanços para dentro dessas circunstâncias aí no ambiente do amor para você. Porque à medida em que você faz isso, a outra pessoa vai sentindo que tem mais facilidade aí de você desenvolver as coisas com outra pessoa. Mas lógico, se o signo da pessoa estiver ruim, mesmo você seguindo esse conselho, você consegue destensionar um pouco a relação. Mas por conta do signo da pessoa estar ruim, aí você vai ter que ter mais paciência e ir fazendo o que é possível, porque uma melhora vai ter, mas não é ainda um passo largo. São passos menores, mas de passinho em passinho, nos próximos meses, principalmente, você vai poder conferir as situações melhores, claro, se você seguir as orientações, tá bom? Porque do jeito que tá, você dificulta a relação. Você guardando muitos sentimentos, você dificulta que a relação possa desabrochar. Agora, quem não se relaciona, mesma coisa, existe essa energia boa que você pode aí se abrir, até existe, mas aqui está falando assim que você deveria antes repensar a sua conduta, tem tudo a ver essa questão emocional, de como você demonstra, de como você expressa, de como você age nos assuntos emocionais, justamente para que você não se torne incompreensível aos olhos da outra pessoa. Porque diz que se você se abrir, se você ir atrás, você encontra uma pessoa que te desperta interesse, só que o problema é que você desperta interesse na outra pessoa, desperta, mas ela fica em dúvida de será que realmente você gosta dela, porque você vira um enigma para ela. Então, é como se você tivesse que procurar se destravar um pouco mais emocionalmente, para você saber demonstrar mais sentimentos para que as outras pessoas consigam te compreender melhor, entendeu? No caso de você que não se relaciona, para que a outra pessoa possa te entender melhor. Agora, você que está tentando algo com alguém, é importante aqui você se abrir um pouco mais, reavaliar o jeito que você está se fechando para se abrir um pouco mais, porque do jeito que está, a situação ainda pende para um aspecto um pouco mais difícil, à medida em que a outra pessoa não te entende bem. Então vai se mostrando um pouco mais, mas veja o signo da outra pessoa, porque se o signo da pessoa não estiver bom, aí ela tende a estar não estar num bom clima, e aí ela também dificulta um pouco mais as coisas, né? Mas o que você pode fazer, o que cabe da sua parte é isso, tá? Agora, se o signo da pessoa estiver bom, que bom. Aí gera mais facilidade com que isso vá se destravando e com que a sintonia entre vocês vá se fortalecendo, tá bom? Eu sempre lembro que é importante conferir ascendente, lunar e solar para você cruzar as três previsões e ver quais as energias que mais aparecem aí, que é aquilo que está mais certeiro de acontecer na sua vida, tá bom? Estas são as previsões. Espero aí que você tenha entendido bem e saiba que mudando a postura você muda o resultado. Então siga os aconselhamentos. E até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.